A mobilidade é o outro. A mobilidade, a circulação, o outro. O que não significa que todo mundo que se move por aí se torna um sujeito cosmopolita. Mas a pessoa tem mais probabilidade de acolher a diferença quando se expõe a outros mundos e a outros modos de vida. E, portanto, o deslocamento é uma alternativa à estagnação. Porque outra coisa que os Estados-nações fazem é tentar criar fronteiras ao seu redor. De modo que a questão é em que medida reconhecer e transcender a diferença. Isso requer fundamentalmente um mundo sem limite, um mundo sem fronteiras. A ignorância! A ignorância é uma bênção, é uma bênção. E tomara que você saia dessa próxima hora muito mais infeliz do que entrou. E estou aqui hoje com um quase estrangeiro. Ele já fala com sotaque português, é que nem Ayrton Senna, depois que passou, né, os seus primeiros anos morando em Portugal, já estava falando carregado. E é um grande amigo, eu só trago gente que eu gosto para cá. Né? Se eu trouxesse gente que eu não gostasse, eu trazia os Tércios, né? Os Collins, né? DJ Banana, né? Vocês sabem que é DJ Banana? Um dia eu conto para vocês. Né? Mas eu trouxe aqui meu querido amigo, grande jornalista e escritor, Álvaro Filho. Álvaro Filho é um jornalista e escritor pernambucano que construiu sua carreira multifacetada ao transitar entre Brasil e Portugal. Mestre em jornalismo pela Universidade de Westminster, é conhecido por sua habilidade de transformar temas contemporâneos como racismo, xenofobia e imigração em narrativas literárias densas e provocadoras. Autor de 7 livros, como Meu Velho Guerrilheiro e O Mal Selvagem, Álvaro combina o olhar crítico do repórter com uma sensibilidade do romancista, explorando as complexidades humanas. Sua obra é um reflexo do diálogo constante entre suas raízes pernambucanas e o universo global. Muito obrigado pelo convite. Farei de tudo para que as pessoas também saiam dessa próxima hora mais infelizes do que entraram no programa. Ele veio de Portugal só para o programa, né? Brincadeira. Ele veio aqui para lançar no Brasil um livro que ele já lançou na Europa inteira. Né? Inteira não, né? Mas na parte mais próxima ali da área dele, a parte mais calorosa, mais caliente, mais latina, podemos dizer assim. Né? Mas quem é Álvaro Filho? Bom, na bio do Instagram, na bio da rede social, Álvaro Filho é... Tá, que rede social? O Tinder ou o Instagram? O Instagram, que é onde eu sou mais popular. Onde eu sou mais popular. Tudo bem. Aceito. Ela começa com... Hoje está escritor e jornalista, que é uma transição que eu tenho feito nos últimos anos, porque eu entrei no jornalismo com essa história de tentar mudar alguma coisa, né? Mesmo fazendo desporto durante muito tempo, mas eu sempre achei que há alguma coisa que precisa ser mudada também no desporto. Então eu entrei com essa missão minha mesmo. Mas está muito difícil fazer isso com jornalismo. Eu acho que a gente tem... O jornalismo, da forma que se constitui hoje, muito fragmentado nas redes sociais, está muito difícil. E o livro, que ainda é um produto que é finalizado, editado, que alguém pode ler do início ao fim, talvez seja o local onde eu possa estabelecer essa missão. Então, na literatura, eu tenho tentado continuar uma jornada que começou no jornalismo. E também acho que a literatura é um meio mais simpático a quem não está caminhando para novo. Né? Eu não estou caminhando para novo, passei dos 50. E o jornalismo tem esses preconceitos, né? O rostinho mais bonito, né? Tem pouca gente com cabelo branco, sem cabelo e barba branca nas redações que existem. E a literatura parece que abraça melhor quem tem um pouco mais de experiência. Né? Então, para esse terço final aí da corrida, eu queria ser mais escritor do que jornalista. Mas tudo que você falou aqui pouco interessa para quem está assistindo. A gente quer saber quem é Álvaro Filho segundo seus detratores, quem não gosta de você. O que é que falam mal de tu por aí? Bom, eles falam que eu sou uma pessoa meio egoísta, meio egocêntrica, narcísica. É o que eles falam, né? E eu concordo.
Eu concordo de uma certa forma, porque todas as profissões que eu andei por aí são profissões narcísicas. O próprio jornalismo, né? Ser professor, né? Trabalhar na televisão, né? Tem um ponto narcísico, né? Mas eu também sou uma pessoa que penso em mim primeiro, não no caso de não ajudar as outras pessoas, mas eu acho que eu preciso estar bem para poder ajudar os outros. Então, assim, eu sempre começo o dia fazendo um pouquinho mais por mim do que pelos outros. Embora eu concorde com o que o Woody Allen disse uma vez num dos filmes, um personagem dele diz, né, que, pô, narcisista o quê? Porque se fosse escolher alguém da mitologia grega, não seria Narciso, né? Seria Zeus, né? Uhum. Então... Se você for lá procurar a bibliografia aí do grande Álvaro Filho, você vai encontrar um Zeus por aí. Né? Tem um dos livros lá, Graças a Zeus. Graças a Zeus. Né? Por falar, né, em livro, né, você recentemente lançou esta maravilha que Luke vai mostrar aqui, que é o Mal Selvagem. Né? E nele tu explora temas, né, como xenofobia, como racismo. Né? Como é que está sendo, ou como é que foi, carregar essa bagagem, né? E compartilhar isso no livro, né? Ou transformar isso em arte, não sei. Existe um processo que é bem particular do escritor, que às vezes é pegar a tragédia e transformar em algo, se não belo, algo para ser visualizado com olhares de beleza. Fosse atrás de Nietzsche agora, né? Da origem da tragédia, né? Não fui como ele trabalha isso. Não fui tão longe, não sou tão competente assim. Não transformar o Apolíneo em Dionisíaco. Eu não li tanto quanto você, apesar do curso de filosofia ter me obrigado. Mas é da vida. Mas vamos lá. Faz parte dessa caminhada, entendeu? Eu comecei a fazer isso mais fortemente com O Meu Velho Guerrilheiro, que foi um livro que eu escrevi em 2017, que fala de uma coisa que é verdade. Meu pai andou pensando em assassinar o presidente do Brasil, na época ainda era Temer. Ele andou com essas manias assim, andou fazendo pesquisas, como é que podia fazer isso, depois do golpe de Dilma, e eu transformei isso num livro, porque depois se verificaria que meu pai estava começando a perder a memória, assim como o Brasil andou a perder a memória. Então eu fiz essa analogia ali e escrevi um livro sobre esse processo, como é que um país perde a memória, né? A partir do meu pai, dos pais, como é que um país perde a memória. Foi o primeiro trajeto sobre nessa literatura com um viés crítica. Depois eu fiz um cenário bem português sobre a especulação imobiliária, chamado Alojamento Letal, que é um trocadilho com alojamento local, são os Airbnbs da vida, que expulsou os portugueses dos centros históricos da cidade, porque tudo agora lá. Então eu fiz um livro que era um serial killer que matava os velhinhos para liberar justamente para o Airbnb. Foi outra trajetória, né? E eu fui fazendo esse exercício, aquilo que eu te falei, a literatura substituindo o jornalismo, né? E aí, de um tempo para cá, a relação entre os brasileiros que vivem em Lisboa, porque foi vendido muito aqui no Brasil, eu não sei quem estava vendendo isso, mas Portugal como um certo Eldorado, um novo Eldorado que você pode vai ser bem tratado, etc. e tal. E muitos brasileiros, fugindo inclusive do bolsonarismo e dessa depressão que foi esse período, cruzou atrás desse Eldorado, que funciona muito bem se você é turista, porque o turista é muito bem recebido. Eu tinha ido a Lisboa algumas vezes como turista, e você é muito bem recebido, porque você não está ali ocupando um apartamento da pessoa, você não está ocupando uma vaga de trabalho da pessoa, você não abriu uma loja de açaí, expulsou uma loja de pastel de nata, tá entendendo? Então, assim, você está ali, né, ocupando a história, né? E eu comecei a perceber que estava acontecendo um aumento de tensão entre aumento do contingente da imigração, ou seja, nós somos muito lá, porque é bom entender o seguinte, fala assim, tem 500 mil brasileiros em Portugal, mas são os brasileiros que não têm a cidadania, ou não têm a cidadania italiana, não têm a cidadania portuguesa, não têm a cidadania francesa, então tem um contingente muito maior de brasileiro, porque para o Estado português ele deixa de ser brasileiro, ou seja, eu deixei de ser brasileiro porque tive a cidadania portuguesa por tempo de serviço, então eu deixo de ser brasileiro, embora seja brasileiro, embora torça pelo Náutico, embora goste de frevo, embora ouça samba,
Não tenho sotaque português, mas eu não entro naquele radar do que é o brasileiro. E como no meu caso, tem milhares, centenas de milhares. É um contingente muito grande. Se você só quiser falar com um brasileiro em Portugal, só fazer negócio com um brasileiro em Portugal, você vai conseguir. E isso gera um atrito. E eu fui colecionando essas histórias. Muitas histórias que acontecem dentro de uma livraria. Porque muitos colegas meus procuraram uma livraria para trabalhar. Ex-companheira, trabalhava num café e tal. E eu fui ouvindo essas histórias. Essas histórias não aconteceram comigo. Eu nunca trabalhei numa livraria, e depois do livro eu acho muito difícil uma livraria me contratar. Mas, assim, eu fui colecionando essas histórias, todas as histórias que estão no livro. Não é um livro, é uma ficção, mas o personagem vai transitando por essas histórias. Todas as histórias são verídicas. Com exceção de uma que faz esse livro ser um policial. De uma só. De um crime. Então, assim, todas as histórias que acontecem lá, desde alguém tentar vender um Drummond, um vendedor brasileiro, olha, por que você não leva um Drummond, e a vendedora perguntar, e a cliente portuguesa perguntar, mas não tem algo escrito em português de verdade? Desde aí, até outras histórias dele vão para lá. Então, eu fiz esse livro um pouco, também com a forma de uma crítica social, entendeu? Eu acredito, e por isso que eu escolhi o policial, porque eu acho que o romance policial, ele tem essa... Porque ele usa uma trama boa, que atrai o cara, para, por baixo, contrabandear uma história, né? Isso. Porque o policial trabalha com poder, violência, crime, né? Dinheiro, trabalha com esses elementos mundanos, né? E aí ele consegue ter uma força para ele. E é por isso que o policial nunca foi muito popular em ditaduras. A gente pergunta assim, porque os países que tinham ditaduras não conseguiam produzir bom policial, porque, bom, vai falar de político corrupto, vai falar de policial corrupto, não vai trabalhar isso. Então, assim, o livro, ele usou a história do bom selvagem de Rousseau para falar desse mal selvagem, que é esse estrangeiro que entra e não baixa a cabeça, entendeu? Não é o bonzinho que aceita o catecismo desse novo jesuíta português. Então a gente fez o caminho inverso, chegou lá nas caravelas de aço, tudo bem, chega pianinho, respeitando. No início a gente ouve uma piadinha, acha que é só essa piadinha, ouve uma coisinha xenófoba, acha que é só isso, mas chega um momento que a gente tem que se posicionar, porque paga imposto, vota, e aí? Trabalha lá, às vezes tem relação, né, com outras pessoas, os filhos, já que os portugueses não fazem filho, os filhos dos brasileiros é que vão manter aquele país com gente lá, então é preciso levar um pouquinho a voz. A forma que eu achei para levar essa voz foi escrevendo um livro. Mas dentro desse contexto da escrita, que é derivado de uma percepção, como é que tu estás enxergando esse avanço da extrema-direita dentro não só de Portugal, mas da Europa como um todo, que tem como o estrangeiro, o imigrante, um dos principais alvos, né? Como é que tu está enxergando tudo isso aí? Bom, as coisas acontecem com mais atraso em Portugal, né? Eu me lembro quando eu cheguei lá, não tinha grupo do WhatsApp, em 2016. E eu perdi alguns trabalhos porque as pessoas me mandavam SMS. Só eu falei contigo, eu disse, falou comigo por onde? Aí quando eu ia ver, era um SMS, né? Quando eu falava com o WhatsApp com alguém, a pessoa passava uma semana para me responder. Era melhor mandar uma carta para a pessoa. Então, assim, as coisas acontecem com maior lentidão em Portugal, né? Então, Portugal demorou a abraçar a extrema-direita, né? Mas era sintomático, principalmente para um brasileiro que viveu 2013, 2014, 2015, 2016. A gente começou a sentir ali, a farejar nas caixas de comentários, das redes sociais, o negócio começou a andar, né? Na forma como a polícia estava se manifestando, né? Porque esse é o grande desafio de quem migra, é ser o outro de alguém, né? Porque você aqui, eu não sou o outro de alguém. Estou aqui, eu entro por aqui e falo e as pessoas... Não. Mas quando você atravessa essa fronteira, você é o outro de alguém. Você é aquele jornalista brasileiro, o escritor brasileiro, aquele brasileiro. Você leva um gentílico junto de você e você passa a ser o outro. E foi uma coisa que eu nunca fui o outro de ninguém. Mas agora eu sou o outro para alguém. Então, assim, esse outro, ele existe, é compreendido lá. Embora seja meio uma fantasia. Porque, principalmente em Portugal, que é um país que andou pelo mundo todo, e eu acho que é o país onde as pessoas mais migram. Ou seja, tem mais portugueses morando fora de Portugal do que em Portugal. O que acontece com a extrema-direita lá é que houve uma negociação dos partidos de direita,
foi ao contrário do que aconteceu aqui. Por exemplo, que o partido de direita democrata desapareceu, que era o PSDB. E depois apareceram esses outros partidos aí estranhos, né? Lá na Europa, os partidos de cariz democrático, eles começaram a adotar as pautas da extrema-direita para evitar que a extrema-direita ganhasse a eleição, tivesse maioria no parlamento. Então, em teoria, nós vivemos com o ideal, o ideário e a ideologia da extrema-direita. Embora não seja a extrema-direita que governe, que tenha maioria. Que seja até, inclusive, menosprezada. Mas o partido de direita que assumiu em Portugal, ele usa ele adota algumas pautas da extrema-direita para evitar que a extrema-direita ganhe na próxima eleição. O que faz com que a gente continue vivendo com a extrema-direita. E isso é curioso e trágico no sentido de Portugal, porque é o seguinte, sem o imigrante, Portugal desaparece. Isso pode funcionar na Alemanha, pode funcionar na França, são países onde os franceses e alemães ainda moram, ou na Inglaterra. Mas se você retirar o contingente de imigrante de Portugal, se todo mundo for para a sua terra, como os portugueses, volta para a tua terra, se todo mundo for para a sua terra, desaparece. Portugal não consegue... Então eles fizeram assim, fecharam as porteiras que não estavam tão abertas, fecharam a porteira em junho, e agora estão fazendo um plano especial para construção civil, porque tem dinheiro para investir, mas não tem trabalhador. Daqui a pouco vão fazer um plano para as faculdades, porque só quem faz mestrado e doutorado é estrangeiro, porque os portugueses vão fazer em outro lugar. Então, os cursos de mestrado e doutorado estão tudo definhando, porque o cara não consegue chegar lá. Daqui a pouco vão fazer em outra coisa, daqui a pouco vão fazer outra, vão ter que abrir e vai ser do mesmo jeito. Mas eles tiveram que adotar o discurso do outro, porque toda mazela fica na cara do outro. Se você retirar a contribuição dos estrangeiros à Previdência Social, os portugueses não se aposentam. Isso é matemático, isso é uma conta. Porque o imigrante usa menos o sistema de saúde, por exemplo, do que o português, porque o imigrante está lá para trabalhar 24/7. E é mais jovem, né? E é mais jovem. Está lá para trabalhar, o cara não para, tá entendendo? O cara não para. Com dor de cabeça, o cara não vai lá tirar um dia de baixa médica, passar um atestado, o cara vai... tem que fazer o negócio moer. E às vezes nem sabe que tem esse direito. O cara está trabalhando lá, moendo. Então, assim, é uma situação que deixa o brasileiro um pouco desconfortável. Por quê? Porque nós somos o outro. Embora eles começaram a fazer isso com o pessoal do sul da Ásia, Bangladesh, Paquistão, Índia, que não fala o idioma e não consegue se defender, vai chegar um momento que o foco vai ser o brasileiro, porque a gente é ruidoso, a gente ocupa muito espaço, alguma área de poder já lá. Tem bons empresários, comerciantes. Eu trabalho num jornal, às vezes as pessoas perguntam lá, como é que... Porque lá também tem passaralho, então os jornalistas estão perdendo o trabalho, né? Mas como é que você... Porque você... Eu noto que é uma curiosidade, mas é uma indignação também que está ali, né? Como é que você está no... Porque você sim e um português não. Como é que você conseguiu tal? Então, assim, a pergunta é feita com muita curiosidade, mas por trás dela está ali, né? Como é que você faz isso? Então, a minha colaboração lá com o jornal que eu faço, que é uma sacada do jornal, porque se os brasileiros representam 20% da população, sei lá, 10% da população, tem que ter essa voz no jornal. Descubra o sabor único de nossas cervejas artesanais, feitas com ingredientes selecionados e um toque de criatividade. Cada gole é uma explosão de aromas e sabores. Seja para relaxar ou celebrar, vá sempre Vido Chef. Experimente nossa linha APA de frutas tipicamente nordestinas como umbu, cajá e pitanga. Do Chef, a cerveja para quem manda bem. Mas o que é que tu encontra assim do brasileiro no português e o que é que você encontra, né, do português no brasileiro? Portugal é meio ir para casa, como a gente visitar a casa da avó. Tá entendendo? As coisas são muito familiares, assim, mas é velho, né? Aquele móvel preto, né? Aquele sapo de louça pendurado na parede, assim, que só depois eu descobri, é terrível a história do sapo de louça. Tinha na casa da minha avó, né? Porque eles detestam os ciganos, né? É o primeiro povo, inimigo público deles lá, são os ciganos, né? O cigano é um contingente não regional, ou seja, eles falam a mesma língua, na Espanha, na França e tal, com variações ali
de algumas palavras, mas eles falam a mesma língua, eles não reconhecem essas fronteiras, e eles continuam ainda com a... E assim, quando eu cheguei lá, eu não reconhecia fisionomicamente o cigano. Mas eles sabiam, cigano. E depois eu comecei a perceber, né? Mas assim, eles sempre acharam que os ciganos são ladrões. Eles têm assim, cigano é ladrão, e o cigano tem medo do sapo. Tem alguma coisa, tem um respeito do sapo, que é a mesma coisa que a gente usa aqui em algumas coisas, que o sapo pode servir para fazer um tipo de magia, ou trazer um tipo de coisa, né? Então, as pessoas usavam o sapinho de louça junto de um caixa, do caixa registrador, para dizer que o cigano não era bem-vindo naquele espaço. Mas você vai em Gravatá, por exemplo, as casinhas têm um sapinho ali, no jardim, de madeira e tal, que ainda é uma coisa que se usa aqui. Então, assim, Portugal é interessante, se você quiser perceber, não só a sua origem de alguns costumes, embora eu acredito que a gente tem uma influência maior italiana do que a gente pensa, no idioma e em algumas malandragens também. Mas a gente vai percebendo de onde vem algumas coisas, principalmente nossa. Porque nós fomos colonizados aqui pelo português do norte, não foi o pessoal de Lisboa. O pessoal de Lisboa não viajava porque eles tinham comida. A gente foi de uma religião chamada Minho, né, que veio para cá, né? Porque a gente tem vou fazer um merchan aqui gratuito, né, não sei o que, Minhoto, que é do Minho, não é? Esse pessoal que veio para cá. Inclusive, né? Se quiser também. Minhoto, pode chegar aí, pode colocar ali, tem um espacinho para você virar um patrocinador aqui do programa. Pronto, eu também aceito a comissão, viu? 10% vai para ele ou 20%, não sei. A gente vai negociar ainda. Então, assim, é muito interessante porque o pessoal do norte é diferente do centro lá de Lisboa, né? Isso de fechar as coisas cedo. A Espanha ali do lado, os caras dormem, abrem de 7 e vão dormir às 2 da manhã. Portugal, de 6 horas já tudo fechado. Com sol até 10 horas da noite no verão, ninguém na rua. Isso de fechar, começa cedo, fechar no sábado ao meio-dia, não certa curiosidade na vida da outra pessoa, de querer saber o seu sobrenome. Isso é uma coisa muito daquele... A fofoca é uma herança portuguesa. Uma herança, isso de se meter na sua vida assim, sabe? Não que o italiano seja menos fofoqueiro que o português, mas eu acho que isso tem lá. E o que mais eu acho interessante é a formação das palavras, você perceber como é que algumas palavras... chegaram, né, em Portugal, né? Por exemplo, trela, né, de treloso, né? O português não usa coleira. Aquele cabo onde que segura o cachorro, aquilo é a trela. Então, assim, alguma coisa trelosa é porque precisa utilizar uma trela para segurar. Trela, né? Cabuloso. Cabuloso, por exemplo. Cabuloso, cábula é fila, é o que a gente chama fila. Fila de prova, levar um papelzinho. Isso que tu estás aí das perguntas, isso é uma cábula. E o cabuloso é o cara que faz o artigo. Aquele menino é cabuloso, é o menino que anda com a fila, que não respeita e tal. E o contrário que é? Eu acho que a gente chegou lá e mexeu em algumas coisas, em alguns hábitos, entendeu? A juventude, eu falo a juventude, o pessoal até 40 anos em Portugal, é um pessoal diferente. Pós-euro, Erasmus, que eles podem viajar, né, pelos países para estudar. É um pessoal mais dócil, o pessoal geralmente mais aberto ao estrangeiro, porque todos eles têm um parente que está sofrendo alguma coisa fora, um primo, todos eles têm um cara. E eles têm uma devoção pela música brasileira, sabe? Isso E a música carrega também algumas coisas culturais, né? Qualquer cantor brasileiro, qualquer um. Eu tive lá no show de Almério Martins, por exemplo, que é um nicho, né? Sim. Tudo bem, né? Mas qualquer cantor brasileiro vai encontrar não só o público brasileiro, da comunidade brasileira, mas também vai encontrar uma comunidade portuguesa alternativa que ouve isso e que milita nessas letras, que vive de acordo com as letras. Tá entendendo? Isso é interessante, porque quando a sua rede social, o Insta, começa a ser povoada pelos portugueses também, você vai começando a perceber alguns jargões daqui. Sabe? Algumas formas de pensar, amei, sei lá, eu não vou saber. Aquelas coisinhas que a gente usava aqui, você vai começar a ver ali dessa forma, né?
E é uma contribuição que a gente pode dar, um pouco de alegria para acabar com essa eterna nostalgia e esse mau humor recente, né? Que a extrema-direita é esse baixo astral, né? Ela é o comum para todo mundo na merda, né? Assim, é o que o desejo deles é esse, né? Enquanto a outra quer o bem-estar de todos, ele é para estar... Se eu tô fudido, todo mundo tem que estar também. Não é? A proposta é sempre essa, né? A proposta do mal. E esse astral anda por lá. E eu acho que a gente pode dar um pouquinho de alegria. E tem um carnaval que funciona agora os 4 dias. Não é só o sábado, mas funciona os 4 dias. E tem, obviamente, não é só brasileiro que anda. E são os portugueses que estão aprendendo a se fantasiar mal, ruim ainda. E sem sambar, mas com a cintura dura, assim, parece uma coluna grega. Mas estão lá. Como se não houvesse amanhã, de biquíni no inverno. E por falar em mal, a gente volta para o mal selvagem. E o ato de escrever ele é basicamente universal. O que é que tu já tem de influência recente portuguesa e o que é, sabe, invariavelmente brasileiro, hein? Pernambucano, para ser mais exato? Pois é, cara, é uma loucura isso. Porque falasse da forma que eu falo, ter uma certa influência portuguesa, eu não sinto isso. Mas isso foi uma piléria. Isso daí não, eu não sinto, realmente. Alguém perguntou um dia desse, sábado passado, sei lá, perguntou pra mim se eu era brasileiro. Eu falei, o cara tá perguntando se eu sou brasileiro. O que eu tô fazendo de errado? Né, pro cara perguntar que eu não sou brasileiro. Agora, o meu texto, ele morreu do jeito que era quando eu fui pra lá. Porque tem expressões e construções do português que você, principalmente se sua matéria-prima é no jornal, a língua. A língua, sim. Então, assim, meu texto hoje em dia tem muito mais pronomes. Eu faço mesóclise, é uma coisa terrível, né? Mas eu falo-ei, dar-te-ia, eu uso a mesóclise, é uma loucura isso, mas eu me sinto às vezes, sei lá, Michel Temer falando. Assim, mas acontece. Tá entendendo? Até porque o corretor não aceita algumas construções. Daria a você, ele não vai aceitar isso lá, né? Ele vai estar aquela coisa, então dar-te-ia. Ele tá lá com aquilo, né? Então, assim, tem essas coisas no livro. Mas eu não escrevi o livro em português europeu, porque eu não sei escrever em português europeu. Eu tenho um português ecumênico, holístico, que pega algumas coisas e entrou para lá. Mas o fato de você colocar uns pronomes a mais faz com que o seu texto fique um pouquinho mais rebuscado. Então, uma menina me entrevistou de um jornal brasileiro que mora lá e perguntou por que você fez a escolha de escrever o livro em português europeu. Eu não fiz essa escolha. Até porque o europeu lê o livro, e lê o livro, que é uma coisa que eu detesto, que é o nome da minha coluna lá no jornal, é em brasileiro. O livro é escrito em brasileiro, que eu detesto, porque eu acho isso uma segregação total. Se a gente quiser dizer que fala brasileiro, ótimo, mas é a gente que vai dizer. Isso. Não vai ser o português americano, não vai ser, né, ninguém. Quem vai dizer que a gente fala brasileiro é a gente, não outra pessoa. Eu até concordo que a gente derivou o idioma de uma forma que poderia ser diferente do português. Mas quando a pessoa diz que você fala brasileiro e não português, ele está segregando você. Você fala outra coisa, um português com gralha, errado. Pode ser até PTBR, mas BR só não. Tá entendendo? Ele acha isso. Então, o livro, a parte da escrita para mim é complicado, porque eu não consigo mais... Eu, às vezes, vou ler os livros anteriores e eu vejo que eu tinha uma força. O livro ia rapidamente, né? Porque eu ia comendo as coisas, né? Você vai comendo. E lá ele ficou um negócio meio barroco. Que eu também não desgosto, de certa forma. Não é um problema para mim. Mas é um esforço para as personagens falarem nesse livro, que são todas brasileiras. O diálogo é em português do Brasil. Para as personagens falarem, eu fui no Rios. Ver como é que as pessoas estavam falando, tá entendendo? Para colocar lá. E é engraçado porque eu ouço aqui o noticiário na televisão, fico vendo, e vejo que a pessoa está falando errado, mas que é o certo também. Mas é uma coisa que deu um se ligue em mim, assim, dessa forma da escrita, né? Mas eu acho também, eu vejo isso no meu filho mais novo, ele tem 10 anos, quase 9 de Portugal, e ano passado a gente teve uma experiência com uma professora que não queria, se ele não falar português, ele não passa. Estava na 4ª série, né? Não passa. E eu disse, a senhora acha que ele fala o quê? Ele aprendeu a falar aqui. E ficou uma confusão tão grande, e a professora uma vez ameaçou dar nele.
Eu tentei resolver isso em toda forma, todo espectro, não consegui, mas o karma é foda. Ela andava de moto e caiu da moto. Pronto. E não voltou mais. E mandaram uma mensagem pra mim no WhatsApp dizendo... Laruie Exu. Exu foi lá Mandaram e fez o... no WhatsApp dizendo assim, a professora caiu, tal. Eu disse, quase que eu boto um coraçãozinho. Mas eu fiquei no grupo dos pais, né? Uhum. Eu tive um certo pudor, mas eu disse, vai. O karma é foda. E até falando em karmas, né? Pegando esse gancho do karma, qual é o grande autor que você recomenda não ser lido? São os autores que tentam ajudar a sua vida, sabe? Eu acho que... Não é necessariamente um coach ou num livro de autoajuda, não, né? Tem muita literatura presunçosa, né? Por exemplo, né, eu vou falar de Paulo Coelho, mas não tenho nada contra, nem necessariamente nada a favor, não é? Mas até porque eu respeito, como autor, os milhões de eleitores que ele tem, que acham que vê alguma coisa ali. Eu não posso negar que a pessoa vê alguma coisa ali. É porque existe É alguma porque coisa. existe alguma coisa ali, né? Então, assim, eu não posso achar que milhões de pessoas estão erradas. Seria muita presunção minha. Mas é um tipo de autor, se a gente fulanizar, colocar um nome, que eu não recomendaria, porque eu não acho que a literatura ela tem esse papel. O papel de tentar trazer um debate é uma coisa, como eu faço nos livros, ou outras pessoas fazem. Propor o debate. Mas aqui não tem uma fórmula mágica. Uma receita de como bolo, sobreviver como imigrante em Portugal. Né? Não é, a proposta não é essa, né? A proposta é mais dialética. Né? É. Eu posso estar errado e eu assumo E que eu tá estou tudo errado. certo. Eu assumo que eu estou errado em algumas coisas aqui. Pode, a pessoa tá falando dessa personagem assim, eu assumo. E quando eu escrevi, e às vezes eu me perguntei, será que eu estou fazendo... Mas peraí, eu não posso... Não é um manual. Mas quando você tem um autor que escreve, ele tem a certeza que ali tem uma solução para os seus problemas acabaram. Eu acho que esse tipo de literatura tem que ser evitada a todo custo, porque é muito difícil resolver problema. É foda o cara resolver o problema e quando vai ser em 200 páginas que o cara vai resolver o problema de alguém, não. Pô. Tem 50 anos de terapia e não resolve, quanto mais 200 páginas de um livro. E por falar em problemas da vida, o que é que você acha que vai encontrar depois de morrer? Além de um imenso e silencioso nada. É engraçado, né, que eu tenho 2 filhos, né, e sempre as pessoas ficam assim, como eu queria ser jovem de novo, eu queria ser criança, eu queria ser outra coisa, né, queria ser... E eu acho que a reencarnação, nesse caso, fora o nada, eu concordo que a gente não vai encontrar nada. Eu concordo isso, né, mas fora o nada, na perspectiva de alguém que tem filhos, eu acho que a sua reencarnação, nesse sentido, é o que você deixa, essa meninada que você deixa. Quando desaparecer, o que vai seguir são eles, né? Com os meus defeitos e talvez uma outra qualidade lá. Eu acho que é isso que eu vou encontrar. Fora o nada. Fora o nada. Fora o nada que eu vou encontrar são aí os 2 rebentos aí que eu deixei na tentativa de fazer o mundo melhor, né? Ele é desses que tenta fazer o mundo melhor, né? Eu quero que o seu dia Eu não, piore. os meninos vão fazer o mundo melhor. Paciência, né? Quer uma coisa tão ruim para os próprios filhos, deixa eles destruírem esse planeta. Nossa. Mas onde foi que tu mentisse melhor, Álvaro? No jornalismo ou na literatura? No jornalismo. Por quê? Porque a gente entra com essa boa intenção. Mentisse melhor não necessariamente é mentir mais. Eu posso até dar esse seu... Pode me dar essa você lambuja. pode dizer onde você mentiu melhor e onde você mentiu mais. Onde você mentiu mais, eu sei que foi no jornalismo, que isso é uma coisa muito nossa, né? É muito particular. Eu trabalhei em futebol, né? Então, assim... Em rádio, né? Em rádio, principalmente. No início as pessoas perguntavam, qual é seu time? Eu não dizia, pô. Como é que você vai, né? Então, todo jornalista esportivo que não diz o time, ele mente. Não, mas eu acho que o jornalismo é isso, porque a gente entra num agendamento que não é nosso, né? Você, para uma matéria boa que você fez, que mudou a vida de alguém, você faz 100 tretas, entendeu? 100 coisas comerciais, 100 coisas que não têm importância nenhuma, a não ser para o próprio interesse do jornal. A história do quarto poder é muito bonito, você dizer isso, que é o quarto poder, mas os outros poderes têm um apoio público. E estão nesse nível, imagine, né? O quarto poder nunca existiu, porque o quarto poder precisa ter lucro.
Se o quarto poder não tiver lucro, é passaralho, fecha as portas, vai embora e acabou-se. Então tem um interesse ali. E você está ali filosoficamente tentando resolver a vida das pessoas e a sua vida também. E você faz 99 tretas para uma coisa boa, tá entendendo? Você mente para você mesmo. Então eu tenho 20 e poucos anos de jornalismo, 25 anos de jornalismo. E se somar dessa turma, desses 25 anos todos de jornalismo, eu tenho um ano do bem e 24 anos fazendo treta. Agora, na literatura, como as pessoas, como a indústria não está tão atenta, os leitores não estão tão atentos, porque às vezes eles querem ler um livro por causa da história. Aí você empurra uma coisa para ele pensar no livro. Mas ele compra o livro, né, para ler uma história. Quem matou quem é o culpado, não sei o quê, e você calma, tá aqui, ó, essa comidinha, mas eu quero que você pense nisso. Pense nisso, reflita nisso, veja isso. Tarará. Aí você consegue mentir menos. Omitir melhor. Omitir melhor, tá entendendo? Ou seja, tem uma honestidade maior presente nessa lógica aqui do que no jornalismo, onde está todo mundo muito atento. E mesmo que você faça o bom jornalismo hoje em dia, tem a galera que vai dizer que você é comprometido, é venal, não sei o quê, vai ter, né? Isso é cada vez mais, essa perseguição é cada vez mais intensa e mais cruel. E aí, essa dupla, né, atividade, jornalista e o escritor, ora só jornalista, ora só escritor, às vezes, né? Simbiótico. Uma mistura, uma coisa simbiótica. O que te dói mais? A ignorância em relação ao passado ou a indiferença a ele? São dois cenários, né? Porque eu acho que me dói mais a indiferença, porque a indiferença pressupõe que você sabe, que você não ignora o passado. E você ignora ele através da indiferença por uma escolha. Ou seja, se você nunca teve acesso, o que pode acontecer, a um passado, por exemplo, como foi uma ditadura, né? O que significa uma ditadura. Inclusive para o pessoal da Faria Lima, da Bolsa de Valores, que acha que a ditadura, a Bolsa de Valores funciona muito bem, obrigado, e não acontece isso, né? Qual é a grande Bolsa de Valores de uma ditadura que tem? Qual é a grande Bolsa de Valores de uma ditadura? Não existe isso. Mas a pessoa tem ali um conhecimento, mas eles preferem fazer uma certa indiferença. Para mim, eu acho isso mais cruel, porque ela pressupõe que há um conhecimento e esse conhecimento é colocado de lado em nome de outras coisas. Tá? O cara que não sabe, a gente ainda pode perdoar alguma coisa ou aturar. Mas se o cara sabe, mesmo assim, ele sabe que a Terra é redonda, porque Galileu Galilei quase foi para a fogueira por causa disso. Ele sabe isso, ele estudou isso, e ele quer dizer que a Terra é chata. Vai te fuder, né? Isso, né? Então eu não posso achar que como é que o eclipse da Terra é assim? O eclipse da Lua? A Lua fica quadrada assim. Que porra é isso? Então, assim, esse cara eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar. Então você acredita na santidade da ignorância também? Não, eu acho que... Eu acho, que a gente sofre também, João, de excesso de informação, tá entendendo? Isso é difícil você ser uma pessoa lúcida e sã após uma hora de telejornal, por exemplo, né? Porque a gente hoje em dia tem a informação chega com muito mais força e de todo lugar, né? Às vezes eu tô lá no ginásio, na academia, porque lá o grau é menor. Na academia onde eu tenho uma esteira lá que eu corro, e ela tem uma televisão. E eu boto... Tem uma tela para você ver qualquer coisa, né? Eu boto lá para ver o noticiário, porque eu faço duas coisas ao mesmo tempo. E tem hora, que entra o noticiário da guerra, os pirralhos sendo bombardeados, mutilados na faixa de Gaza, não sei aonde. Né? Porra, várias vezes eu choro enquanto eu estou correndo. É um negócio que me... Então, se você fala na santidade da ignorância, isso é uma forma de a gente se poupar. Não é alienar. Não é se alienar, não, porque a gente precisa estar lutando. Mas também se preservar e não saber de tudo, ou saber de alguma coisa na dosagem certa. Eu acho que aí tem uma certa sabedoria nisso, né, de se manter dessa forma. Eu sou assim, se a pessoa quer me contar um segredo, mas não conta para ninguém, eu digo não, velho. Eu sou jornalista não me conte, não me guarde esse segredo. Só me conte se eu puder fazer alguma coisa com isso. Mas para eu ficar guardando o teu segredo, eu sou o quê? Não consigo guardar o teu, pô. Eu vou guardar o teu segredo, me conta não. Tá melhor? Sabe? Se o cara que também quiser, olha, eu nunca te contei, mas sabe aquela mulher que tu andasse, o cara dizer que eu levei gás? Não conte, deixa pra lá, não quero saber nada.
Aí tem uma santidade na ignorância, né? Porque o chifre botado não volta atrás, né? Não volta atrás. Exatamente. Tá bom, né? E aí, esse é o momento mais esperado pelas 7 pessoas, né, que assistem este programa, o Fogo ou Faia. Explicando para quem nunca viu, fogo é quando você não gosta da pessoa que será citada. Faia é quando você gosta e quer confraternizar, fumar um cachimbo da paz. Faia, fogo. Então, estamos aí. Ariano Suassuna. Aí você vai falar se é fogo ou faia e vai dar uma frase muito rápida para explicar por que um ou por que outro. Bom, apesar de ter um fire da questão cultural do Ariano Suassuna, eu achava ele meio chato. Achava ele meio chato como pessoa, sabe? Aquelas coisinhas dele de anglofobia e tal, assim, eu não gostava do personagem dele. Uhum. O personagem que ele se investia, sabe? Eu achava meio chato. Então é fogo aí nesse... Fogo. Pronto. Mas eu sou... O movimento armorial eu acho que é fire. É legalzinho. Eu gosto, né? Mas o personagem ali eu achava meio chatinho. Pronto. Antônio Salazar. Fogo. Fogo nele. Fogo. Por quê? Para quem não conhece, por quê? Pô, Salazar, né? A maior ditadura, é isso que eu tô falando, a maior ditadura da Europa, né? 50 aninhos. E ele só saiu do carro porque ele caiu da cadeira, velho. Sabe aquelas cadeiras que tem uma coisa de madeira, fica segurando uma lona? Uhum. Foi aquela madeira, sabe? Sim. Ele caiu, bateu a cabeça. E fizeram um negócio meio adeus Lenin. Ele, quando acordou, já tinham dado um golpe nele, alguém já estava no lugar dele, e montaram lá o escritório para ele ficar assinando um negócio que não valia nada. Mas ele segurou um país que tinha um potencial muito grande, porque é bom pensar que a Europa, a vizinhança da Europa, tem uns países que podem levar você para o punjante e o bom que Portugal tem, uma certa forma de ver o mundo com lucidez. É um contágio da vizinhança. Isso não é interno, isso não acontece lá, não nasceu lá. E ele isolou a Europa a Portugal de tal forma da Europa, né, que nem a guerra chegou lá, né? Nem a guerra chegou lá. Porque Portugal, lembra de Casablanca? Uhum. O cara escapa para Lisboa, né? Sim. Porque nem a guerra chegou lá. Teve campeonato português durante o tempo todo na guerra. O único lugar onde tinha campeonato nacional foi em Portugal. Então ele isolou de uma certa forma e fez o português essa entidade para dentro, ensimesmada e triste, ao ponto de a música que retrata ser o fado que, convenhamos... dor de corno. Tem uma dor de corno que é até mais animada, né? Tem várias maneiras de levar várias maneiras de lamentar uma gaia. Mas ali, o fado é a mais triste de todas elas. É uma gaia dupla. É uma gaia dupla. Você trai a si mesmo. Kleber Mendonça Filho. Eu sou fire, eu gosto eu acho ele um pernambucano útil aí para nossa arte. E eu gosto da produção dele, sabe? Eu gosto dos filmes dele. Marine Le Pen. Pô. Aí é fogo também, né? Porque ela é uma extrema-direita meio... É uma extrema-direita... De sapatênis. Não, e ela é uma extrema-direita cínica, sabe? Tem esse personagem na Europa, né? Porque tem a extrema-direita que acredita no que está dizendo. Acredita. Convicta naquilo. O cara leva aquilo, né, com fé naquilo. E tem a extrema-direita que faz um manualzinho da extrema-direita. Atrapalha o governo assim, atrapalha dessa forma, atrapalha... E a família Le Pen é assim, né? Agora está na terceira geração, é o cunhado, eles tentaram meter o cunhado, que é um estrangeiro, vê que loucura, o cara é estrangeiro da Itália, tá lá, ele meteu o cunhado na história lá. Então essa família é foda, pô. Eu acho que... Eu fico impressionado como esse pessoal ruim tem uma saúde boa, velho. Porra. Vaso ruim não quebra. Meu irmão, não fica um doente.
Um doente. Não tem um com... Um doente. Um com gripe não tem. Ninguém pega nem gripe. Sinal de que a gente precisa fazer o trabalho nós Bem mesmos, feito, né? bem feito. Nós É, mesmos. é. Pô, quando meu pai andou... É isso que eu queria Quando falar. meu pai andou a planejar matar o presidente do Brasil, né? Era Temer, o pessoal dizia, coitado do teu pai, tá assim, tá assado. Ainda assim, quando depois que foi Bolsonaro, o pessoal, pai, deixa teu pai, pô, teu pai é adulto. Ele tá precisando de quê? Não, deixa teu pai, pô, o cara é adulto. Deixa teu pai resolver. Realizar esse problema. Qual é o problema dele? É passagem, é bala, a gente resolve Pronto. esse negócio aí. É complicado. Por falar nele, Jair Bolsonaro. Tinha que falar nele. Faz parte. É fogo duplo, né? Eu acho que a gente vai fazer melhor do que os americanos e vai conseguir vetá-lo para a próxima eleição, mas ele deixou um legado aí pior, né? Porque tem uma escola agora que segue o caminho dele e daqui que a gente se livre disso e refaça essa lógica. Porque o que vai acontecer é justamente isso. A direita, até a própria, uma certa esquerda, vai começar a abrir mão para alguns dos temas do bolsonarismo, em ordem de evitar que a extrema-direita ganhe, né? Isso, e a gente vai ter que achar bom, achar menos mal, dar o braço para não perder o corpo, tá entendendo? Eu acho que vai acontecer. Ele institucionou a ideia do menos ruim para ser eleito Pois é, definitivamente. pois é. É o que acontece, é o que vai acontecer no cenário, né? E já acontece em outros lugares, né? Em outros estados, você é simpático ou menos antipático com uma pessoa, porque o outro é pior, né? Então a gente tá tendo que carregar esse tipo de... E também, acabou uma coisa que eu gostava muito, a gente tá vendo aqui, ó. Eu não consigo mais torcer pela seleção brasileira, que não é um... Eu sou a favor de mudar para vermelho a camisa, né? Pois é. Inclusive a bandeira. Essa bandeira nunca vai ser vermelha. Nunca será vermelha, será vermelha. Eu Porque acho Brasil, o último Mundial eu fui assistindo os jogos com meu filho menor, tentando para aquele, mas não consegui. Pra né? gente não abandonar, né? Esse ativo que é nosso. Mas eu comprei o álbum da Copa, ele preencheu todo do Brasil, sabia os jogadores e tal, mas foi com força, não foi com gosto, não. Foi com força. E Luiz Inácio Lula da Silva? Porra, né? Lula é um fenômeno, né? Ele caiu, né? Andou caindo aí em casa, né? Teve problema na cabeça. Eu disse, eita, hemorragia pegou em bomba. Não sabe com quem tá. Essa hemorragia no cérebro não sabe com quem tá mexendo. Pegou em bomba. Ele vai dar a volta nesse negócio. Eu me orgulho quando eu digo que sou pernambucano, sabe, em Portugal. Você citou os pernambucanos assim. Me orgulho quando eu falo do movimento armorial, me orgulho quando eu falo de Kleber. E me orgulho muito quando eu digo que Lula é pernambucano. E eu tenho aí essa conterraneidade com ele, né? E isso é um motivo de orgulho. Eu acho que é óbvio que não é o mesmo Lula da primeira passagem, porque ele é um homem de um tempo, né? O tempo e a política hoje exige outro tipo de movimento. Seria a mesma coisa com Mujica, se eu pudesse nunca parar Mujica, nunca parar Lula, nunca parar esses grandes nomes, mas são homens de um tempo e de uma certa mecânica, e o mundo e o mal se articula de uma forma muito mais rápida e que exige uma certa agilidade, e a gente tem que torcer para que outros nomes apareçam com esse sentimento de missão. Lula tem um sentimento de missão, tá entendendo? Eu ainda me emociono quando eu vejo ele lá agarrado com as crianças chorando e tal ali, porque ali não tem um cinismo, ali tem um sentimento de missão. Eu não sou petista, vamos dizer, lá no Portugal me chamam, é petista e tal, eu tô muito mais pra lá, viu? Eu tô um negócio, você nem sabe onde é que eu tô. Mas sou lulista nesse sentido, tá entendendo? E defendo e acredito que ele terá um grande nome na história. A gente ainda vai dos meus filhos, os teus filhos e não sei o que, ele vai estudar o cara com essa força, que conseguiu muita coisa, com um poder de negociação que é impressionante, tá entendendo? Quem quiser entrar na história da política tem que observar essa biografia política e tentar seguir essa devoção. Eu acho que o cara tem que fazer isso com uma certa devoção que não existe mais. E o mais importante de todos da lista, João Paulo Guma. É Fire.
Olha, vou te contar, pô. Quando eu vi o programa que tu mandasse o link, eu já era fã, né? Eu disse, baby. E eu mostro a todo lugar, a todo mundo. Mostro a todo mundo, porque eu acho a proposta e acho a forma como ele é executado, eu acho fantástico, sabe? Você fica brincando aí, tem 7 pessoas que assistem, ou 150, ou 500 que seguem, não sei qual é a tua audiência, nem a tua expectativa em relação a isso. Mas é das coisas que eu tenho visto nesse novo formato mainstream, né? De blog, de podcast e tal, é o que eu vi de melhor no ano passado, em 2024, sabe? Eu fiquei muito contente que... Não é missa de corpo presente, não, pô. Mas eu fiquei muito contente pelo formato e pela proposta. E me surpreendeu, inclusive, o seu desempenho. Assim. Sabia que você era foda, mas você andou muito bem nesse negócio. Então, assim, por isso que eu vim quando me convidaste, eu vim com todo gosto, com todo gás, porque eu quero ter meu nome, meu rosto gravado aqui nesse programa contigo. Olha aí, tá vendo? É para isso que a gente paga o estúdio. Para receber esses elogios, né? Não é para mais nada, não. Mas tudo, é verdadeiro. É verdadeiro, tudo aqui, viu? Tudo aqui gira em torno deste momento. É só uma embalagem para este momento acontecer em algum momento. Então, e essa pergunta última aqui eu deixo sempre para o fim, porque é a mais simples. Né? O convidado já está um pouco cansado, não tem o que pensar. Né? O que é a vida? A vida é o que nos resta, porque a outra opção é uma merda. O que é a vida? É isso. O que é a vida? Quer viver? O que é a vida? A vida é isso. É lidar com nossas fraquezas e nossos defeitos, e com defeitos e as fraquezas dos outros. É isso. A vida é isso. Então, olha para essa câmera aqui. Imagina que está a pessoa que você mais odeia no mundo e diz tudo aquilo que você sempre sonhou falar para ela. E diz primeiro o nome da figura e dele... Olha, eu tenho um conjunto de pessoas que Mas você vai ter que escolher. Ai, meu Deus. Não pode... Hoje em dia não é difícil mais não. Odiar tá fácil pra caramba. Bom, eu como tenho um malvado lá em Portugal que se chama... André Ventura, que é o Bolsonaro da vez. O Bolsonaro.pt lá, né? Eu queria só dizer... Bom, palavrão é possível, né? Palavrão é necessário e especial aqui nesse momento. Olhe para a câmera e fale aí para esse desgraçado. Pois, André Ventura, vai te fuder. Não vai fazer nenhuma falta no mundo. Pronto. Então... Pega aqui na minha mão. E balance. Porque aqui é a única coisa falsa desse programa, é quando a gente... Esse abraço. Olha, muito obrigado de novo. Muito obrigado pelo convite. Como diz lá em Portugal, foi um gosto conversar essa 1 hora. E que bom. E aqui foi ignorância gratuita. Né? Mais um programa que deixou muita gente mais triste. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E é isso, gente. A ignorância é uma bênção. É uma bênção. E tomara que você tenha saído deste último ano muito mais infeliz do que entrou. A sua evolução é a história da sua vida. Seria melhor dizer a história da sua morte. Uma morte cotidiana. Uma morte no elétrico, uma morte na consulta, uma morte com as prostitutas, uma morte no estaleiro, uma morte no cinema, uma morte múltipla nos jornais, uma morte, medo que as pessoas têm de sair depois da meia-noite. Uma morte, sim, uma morte.